Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 22, que está escrito: mas agora vos admoestei, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Pois essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu a todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. É contudo necessário darmos numa ilha. Olhe para mim, diga para alguém que está do seu lado: aqui ninguém morre. Para um ensaio foi muito ruim. Eu estou na Bahia. Aqui ninguém morre. Olhe para mim. Meu Deus. É brabo, né? Eu e tu, hein? Queridos, eu preciso viajar na história. Será como um cinema. A expectativa da introdução terá o resultado no meio. Então vamos na sintonia durante 20 minutos. Vai ser 20 minutos só me olhando. E a seguida eu aplico tudo que Deus tem para nós. Vamos lá? O capítulo 27 do livro de Atos trata-se do ano 59 depois de Cristo. O período em que Paulo está passando pela quarta pior prisão. E quando eu falo que a prisão de Atos 27 é a pior prisão que Paulo está passando, eu não estou falando no quesito dor física, porque quem a gente está pregando sabe o que é sofrer. Não foi à toa que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, que segundo o biógrafo e doutor N.T. White, que escreve a literatura Paulo, uma biografia, N.T. White diz que a segunda carta aos Coríntios é conhecida como carta sangrenta, ferida e dolorosa. Por que carta sangrenta? Porque ele escreveu após o ano 54, na sua terceira prisão em Éfeso. Em Éfeso era a pior prisão que existia em toda a Ásia, porque ela era uma gruta fria, uma caverna explodida que ficava no ambiente subterrâneo. Só os mais altos criminosos iam para essa prisão. Só ia estupradores, rebeldes e quem tentava contra o Império de Roma, e entre eles um pastor. É 2 anos e meio, com a comida por medida, apanhando todos os dias e querendo a morte. Pela primeira vez Paulo não aguenta a pressão. É por isso que quando a igreja de Corinto se rebela contra Paulo, Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios sanguentada dizendo: Senhores, não esquecei da minha aflição na Ásia, em Éfeso. Eu sofri tanto ao ponto de pedir para morrer. Pela primeira vez ele pede para morrer, mas Cristo não quis deixar, porque a missão ainda não tinha se cumprido. Enquanto todo dia ele pede a morte, o Espírito Santo vai até Colossos, no casa de Filemão, e diz: Filemão, Paulo quer morrer, mas eu preciso trazer ele para cá. Prepara um quarto, um hospital particular para ele. Você vai cuidar dele, porque ele breve sairá da cadeia, e quando ele sair é para cá que ele vai vir. Os irmãos conseguem todo dia ir na porta da pedra de Éfeso, a caverna obscura, para tentar visitar Paulo, mas ninguém pode entrar, porque a prisão de Éfeso é a única prisão que não pode ter visita. Pela lei romana, o Dr. Charles Swindoll, ele diz que todo prisioneiro, ainda mais se fosse enfermo, podia ter um prisioneiro voluntário. É por isso que Lucas escreve a sua carta entre o ano 54 e o ano 56. Por que ele escreve o evangelho de Lucas entre o ano 54 e 56? Porque Lucas percebeu que depois que se converteu ao evangelho de Cristo, ele percebeu que estudou a vida inteira, se formando em médico na medicina egípcia, não para cuidar de milhares de pessoas, mas ele se formou no Egito para cuidar de uma vida que salvaria milhares. E ele, percebendo que não poderia ser preso com Paulo, ele perde o sentido da vida, e para não entrar em colapso, ele vai para Jerusalém ser testemunho ocular do evangelho que tem seu nome. É por isso que ele inicia a escrita do evangelho de Lucas com um tratado a Teófilo,
Porque segundo a cultura romana, Teófilo era um centurião muito rico, que Lucas não tinha condições financeiras para pagar a sua faculdade medicinal no Egito, porque o Egito era a faculdade de medicina mais cara por causa das raízes medicinais do Egito, que trouxe ao Egito uma força, um poder econômico muito grande. Então, como Lucas não teria como pagar financeiramente a Teófilo, ele decide pagar com a salvação aquilo que o dinheiro jamais pagaria. Então é nesse período que Lucas vai para Jerusalém. Depois de 2 anos e meio preso, Paulo é visto pelo discípulo que todo dia ficava na porta da caverna, orando em imposição de mãos para Deus sustentar Paulo. Eles veem Paulo e o olhar é decepcionante, porque Paulo 2 anos e meio apanhando, enfermo, sem Lucas para cuidar dele. Ele ficou desnutrido, com bactérias no corpo, seu cabelo caiu e ele teve que sair com olhos vendados. Por que com olhos vendados? Porque é 2 anos e meio, gente, que ele está dentro de uma caverna escura sem ver a luz do dia. E se ele saísse com os olhos às claras, ele ficaria cego. Os irmãos carregam ele até Éfeso com os olhos vendados, carregando ele por apoio, pois ele não tinha força para andar e era mais de 300 quilômetros quando ele chega em Éfeso. Ou melhor, em Colossos, a visão é deplorável. E os irmãos de Colossos gritam: nós te amamos tanto, que se necessário fosse, te daríamos os nossos olhos. Filemão abre a porta do quarto, Paulo entra para ser tratado. Enquanto ele está tentando cuidar das suas feridas, Tito, o pregador de 26 anos de idade, sai da cidade de Corinto, guiado pelo Espírito Santo, vem até Colossos. E quando ele chega em Colossos, ele vem até Filemão e diz: Filemão, aonde Paulo está? Cristo me disse que ele está aqui. Levam Paulo, ou melhor, levam Tito até o quarto em que Paulo estava. Quando Tito abre a porta, ele se depara com a visão catastrófica do corpo físico de Paulo doente, febril e enfermo. E Tito diz: Paulo, me perdoe não respeitar o teu momento de cuidar de si mesmo, mas eu aprendi contigo que nenhuma dor é maior do que o nosso propósito. Então eu preciso te contar o que está acontecendo com a cidade de Corinto. O que está acontecendo, Tito? A igreja de Corinto rachou. Rachou por quê? Porque fazem 2 anos e meio que você está preso e não aparece. E a gente está falando, Paulo, de uma era que não tem meio de comunicação. Aqui não tem rede de TV, não tem rádio, não tem jornais, não tem WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook. Porque se hoje alguém é preso, todo mundo sabe do outro dia. Mas no ano 59, se alguém desaparece 2 anos e meio, para todo mundo está morto. Então mais de 1,5 milhão de cristãos na cidade de Corinto estão vendo as tuas ausências, e os falsos líderes estão dizendo que você morreu. A metade da igreja de Corinto não acredita mais em você. A outra metade está fraca, mas ainda acredita. Então eu vim com uma emergência enviado pelo Cristo para te dizer o que faremos agora. É por isso que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, e N.T. White diz que é a carta ensanguentada. Por que a carta ensanguentada? Porque o Paulo está ferido, traumatizado, cuidando de todas as suas mazelas, e ao invés de tratar da sua ferida, ele tem que parar de cuidar da sua dor, para tratar de gente com mente fraca, que está dando ouvido a gente que está falando mesmo sabendo quem ele era. É por isso que a segunda carta aos Coríntios é carta ensanguentada, Marcos do Corinho. Por quê, pastor? Porque ele abre mão da sua dor para tratar de gente que na frente acredita nele, mas nas costas acredita em quem fala dele. Mas só que Paulo não está preocupado. Mesmo com os braços sangrando, ele escreve a carta com sangue. E quando ele termina de escrever a segunda carta aos Coríntios, Tito diz: Paulo, essa segunda carta está sendo escrita para quem? Para aquele que está falando mal de você? Paulo diz: não. Por que não? Porque primeiro, quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. Só 5 pessoas pegaram. Quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. Eu não estou escrevendo para quem fala mal de mim, mas eu estou escrevendo para aqueles que ouviram falar mal de mim, mas mesmo assim ainda acreditam em mim. Eu estou escrevendo para aqueles que tentaram denegrir a minha imagem, mas ainda acreditam na imagem que eu carrego, que acredita mais na verdade que sai da minha boca do que mentira que sai da boca dos falsos. É para eles que eu vou escrever. Paulo escreve a segunda carta, e Tito pergunta: e quando eu chegar lá, Paulo? Eu vou ler a partir de onde?
ele diz: leia a partir dos meus sangramentos, para que todo mundo entenda o que eu passei, porque eu desapareci 2 anos e meio. Aonde? Capítulo 11, verso 24. Eu sofri dos judeus 5 quarentenas de açoite, passei fome e sede frio, perigo de salteadores, fui apedrejado, dado como morto, traído por irmão de igreja, traído por irmão de nação, sofri nudez, apanhei por vara, 4 vezes fui preso e sofri 3 naufrágios. Não pegou? Então vou melhorar. Eu sofri dos judeus 5 quarentenas de açoite. Você sabe o quanto é 5 quarentenas de açoite? A cultura romana diz que uma quarentena de açoite é 39 açoite. Isso nosso Cristo sofreu antes da via dolorosa. E 39 açoite não significa 39 feridas, porque a zorrague é uma madeira de 80 centímetros de espessura por 8 de diâmetro. E em cima da zorrague, eles pegavam 1 metro de couro quadrado e teciam água morna, e cortavam 12 tiras, pregando as 12 tiras de couro na ponta da madeira chamada de azorrague. Eles pegavam pedaços de gramas de chumbo de 10 a 12 gramas e prendia como bola de ferro na ponta. Mas só que o bola de ferro bate, machuca, mas não corta. Então eles pegavam ossos de carneiros, iam até o local que afiavam espada de gladiadores e afiavam os ossos quebrados até que os ossos virassem navalha, e amarrava do lado da bola de chumbo. Inclinando Jesus sobre uma pedra, depois de tirar toda a sua túnica, bateram 39 vezes nas costas dele. Mas só que 39 açoitadas não significa 39 feridas, porque cada açoite tem 12 pontas. Um açoite, 12 feridas. 2 açoites, 24 feridas. 3 açoites, 36 feridas. 4 açoites, 48 feridas. 5 açoites, 60 feridas. E 39 açoites, é só colocar 12 vezes 39, que equivale à matemática exata de 468 feridas abertas nas costas. Isso Jesus sofreu. Aí Paulo diz: eu sofri dos judeus 5 quarentenas de açoite. Quanto é 5 quarentenas de açoite, pastor? É o resultado final de uma quarentena. 468 vezes 5, que equivale a mais de 2.348 feridas nas costas. E quando ele está mandando a carta para Corinto, ele está falando: ô Tito, quando você chegar lá, você lê capítulo 11, verso 24, que diz o que, Paulo? Eu sofri dos judeus 5 quarentenas de açoite, mais de 2.348 feridas abertas nas costas, passei fome, sede e frio, perigo de salteadores, fui traído por irmão de igreja, traído por irmão de nação, passei fome e nudez, fui traído pelos da congregação, 4 vezes fui preso e sofri 3 naufrágios. Eu passei por tudo isso e não parei. E você acha que eu vou parar por causa de gente que fala de mim sem me conhecer? Você acha que eu vou parar por causa de gente que fala o que pensa sem conhecer minha história, Tito? Eu passei por tudo isso e não vou parar por causa de gente fracassada que joga a sua frustração em cima da vida dos outros. Eu não posso parar. Por que não? Porque quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. É hoje. É hoje. Olhe nos meus olhos. Então é por isso, pastor, que Atos 27 não é a pior prisão que Paulo enfrentou? Não! Por que não? Porque a gente está falando de alguém que sabe o que é sofrer. Então qual é a prova? E que foi a pior prisão que Paulo enfrentou? Por que essa de Atos 27? É simples. Porque a gente não está falando de uma prisão física, mas está falando de uma prisão psicológica e traumática. Prova, pastor José? Te provo. O profeta Ágabo chegou em Cesareia de Filipe, onde Paulo estava hospedado, e diz: se tu for para Jerusalém, tu vai ser preso pelos judeus, entregue na mão dos gentios e vai morrer. A casa de Ágabo inteiro chora. Paulo, vendo que não dava mais para ficar em Cesareia, ele entra no barco e vem para Jerusalém. Como é período de festa, em propósito, Paulo raspa a cabeça. E mesmo de cabeça raspada, ele é reconhecido pelos judeus. Quando os judeus o reconhecem,
Ele é levado para o sinédrio judaico para ser julgado e sentenciado à morte. Eu não sei se 4 pessoas vão voar dessa cadeira. E qual é o problema dele ser sentenciado à morte dentro do sinédrio judaico? Deixa eu te explicar. Você sabe o que é o sinédrio? O sinédrio é o conselho que foi criado por Esdras no período interbíblico. O sinédrio era composto por 72 cadeiras, mas somente 71 era ocupada. A cadeira central, que ficava entre Anás e Caifás, representava a lei e Moisés, e nenhum judeu se assentava. E as outras 71 cadeiras assentava líderes dos essênios, doutores da lei, líderes dos fariseus, escribas e sacerdotes. Mas só que existe um jovem fariseu que se formou aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, a doutor da lei. Entrou na escola de Hilel, e no pé de neto de Hilel, que é Gamaliel, ele se forma. E depois que ele se forma doutor da lei, pela primeira vez com 30 anos, ele vai se assentar pela primeira vez no sinédrio. Paulo, ainda conhecido como Saulo, quando ele vai sentar no primeiro julgamento dele, não se sabe se por sorte ou azar, quem vai entrar pela porta para ser julgado? O jovem de 27 anos de idade, Estevão. Quando Estevão entra, ele entra com o rosto brilhando, e eles dizem: é isso assim mesmo? Até que Estevão dá uma coça da lei, falando de Gênesis a Malaquias. Mas quando Estevão diz que vê os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra, ele diz em blasfêmia e quer apedrejar Estevão. Pega isso aqui. Mas só que o sinédrio tem uma lei. E qual é a lei? Ninguém pode sentar para ser apedrejado sem antes receber as 71 assinaturas do sinédrio. E Saulo, recém-formado doutor da lei, ele pega uma caneta de um político corrupto e assina a morte de um inocente. É por isso que em Atos 8 diz que Paulo consentiu na morte de Estevão. O termo consentir na Berit Hadashah, que é no original grego, significa assinar autorização da morte de alguém. Ele assina a morte do inocente e vai ver porque o inocente vai ser apedrejado. Mas só que o tempo passa, 30 anos se passa. E aonde Paulo está? Em Jerusalém. Agora, o Cristo que ele perseguia, ele é perseguido pelo Cristo. E agora pegam ele, prendem ele, vão levar ele para onde? Para o mesmo sinédrio que há 30 anos atrás, com uma caneta ele matou inocente. E aonde vão colocar ele? Na cadeira ensanguentada do inocente. Quando ele olha para a cadeira aquela dele, agora está outro doutor da lei com a mesma caneta que era dele. E agora, aquele que assinava para matar, está sentado para morrer. Vou repetir. Agora, aquele que há 30 anos atrás, como doutor com capa preta, assinou a autorização da morte de inocente, está sentado no mesmo lugar que ainda cheira a sangue de Estevão. E outro doutor da lei está com a mesma caneta dele, sentado para assinar a morte dele. Por quê? Passou 30 anos e a cena se repetiu. É simples, porque o que a gente faz nessa terra, a gente paga nela. Vou repetir que 10 pessoas pegaram. O que a gente faz nessa terra, a gente paga nela. Não adianta você vir para cá dizer que a cruz de Cristo vai esconder o que tu fez no passado. A cruz não esconde, a cruz revela. E uma hora a fatura tem que ser paga, o acerto de contas chega. O Espírito Santo olha para ele e diz: passou 30 anos, mas chegou a hora de pagar a covardia que tu fez. Passou 30 anos e agora, como apóstolo, você vai ter que sofrer a covardia que você fez. Mas só que tem um porém. Vai tremer muito isso aqui hoje. Qual é o porém, pastor José? Já tem gente sentindo o que eu estou sentindo aqui? Qual é o porém, pastor José? O porém é que o Espírito Santo diz: você tem que ir a Roma, se encontrar com Priscila em Áquila, consolidar a igreja de Roma e lá ser preso. Só tem um jeito de você sair daqui. Como Cristo um dia disse, que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo que a gente era, ou de tudo que a gente estudou.
Ele levanta a voz, permitindo permissão para falar no tribuno. 31 doutores da lei, de dentes travados e endemoniados, ele diz: permissão para falar. Eu sou hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, fui circuncidado no 8º dia, segundo a lei fui fariseu. Filipenses 3,5. Mas eu também comprei a cidadania romana por uma grande valia, e como cidadão romano, ninguém aqui pode me matar, porque o poder bélico herdado de Roma por Alexandre o Grande fez de Roma o maior poder bélico do mundo. E se alguém me matar e um sangue de um romano cair no chão, muita gente inocente vai morrer. Eles, sabendo que era verdade, eles não podem matar Paulo. Pegam Paulo, entregam na mão de Júlio, o centurião da corte augusta. E aqui a pressão começa. Por que começa? Porque ele é colocado, Max, dentro de um barco em Creta. Repita: barco em Creta. Pastor, e qual é o problema dele ser colocado num barco em Creta? Me responda você. Paulo estava doente e de jejum. E qual é o problema dele estar doente e de jejum? Só você me responder. Algum enfermo pode ficar sem comer? Porque enfermo que não come, a imunidade abaixa, podendo levar o enfermo a óbito. A medicina ensina que todo enfermo precisa de uma boa alimentação, que a boa alimentação vai levantar a plaqueta. Levantando a imunidade, o próprio corpo pode lutar contra o vírus, que é a enfermidade, para poder salvar ele. A medicina ensina que até quem se medica, se não se alimentar, o remédio não faz efeito. Porque para o efeito reagir contra a enfermidade, precisa de uma boa alimentação. E a pergunta que não quer calar: se o cara está doente e precisa de comer para ficar curado, por que ele entra em jejum, sabendo que a ausência de comida pode matar ele? É simples, é porque a chamada confronta tanto a gente, que mesmo sem saúde para se manter, ele entra em propósito para manter a vida dos outros, sem ter saúde para manter a vida dele. Eu vou repetir: mesmo sem saúde para se manter, ele entra em propósito para manter a vida dos outros, sem ter saúde para manter a vida dele. O Espírito Santo diz: Paulo está doente, de jejum, à beira de morrer, e ainda está em jejum para manter a vida de quem ele nem sabe quem é dentro do barco. Eu vou ter que descer e denunciar a Paulo o que vai acontecer. Por que, Espírito Santo? Tu vai ter que denunciar a Paulo o que vai acontecer no barco. Porque Paulo está doente, de jejum e em oração. E na vida de quem ora não fica enganado. Eu vou repetir: na vida de quem ora não fica enganado. Pastor, isso é contraditório. Se quem ora não fica enganado, porque o melhor amigo que entrava na minha casa no momento que eu mais precisei, ele me traiu? É Deus dizendo: não foi ele que te traiu, foi eu que te mostrei quem era o traidor, você não sabia. 1, 2, 3 pessoas pegaram de pé, vai melhorar. Mas pastor, se quem ora não fica enganado, porque o fechamento que comia da minha comida, sentava na minha mesa, dizia que me amava, quanto mais eu precisei, ele me abandonou. Aí Jesus diz: não foi ele que te abandonou, foi eu que te mostrei quem estava perto, mas nunca teve do teu lado. É eu que estou mostrando na guerra quem é de verdade e quem é de mentira. Já que alguém lá atrás pegou de pé, lá vai, Deus vai começar a tirar do teu barco gente que quer sobrevivência, mas não quer somar contigo na guerra. Quem vier de mentira vai sair da embarcação. Mas pastor, eu amava, e daí? Para de fazer questão de quem não faz questão de você. Para de querer na tua vida quem não quer ficar. Para de querer perto quem Deus quer ver longe. Por quê? Porque tem gente que não é você que perde, tem gente que é Deus que te livra. Eu vou repetir, já que 5 pessoas pegou de pé, eu não sei se tem alguém para arredar dessa cadeira. Deus nunca quis quantidade na tua vida, Deus quer qualidade. Ele prefere 2 de verdade do que 10 de mentira. A vassoura vai passar e quem não é de Deus vai ser colocado para fora. É hoje. Cate a mão de alguém que está do teu lado. Ai, meu Deus.
Eu estou sentindo o grandão aqui. E diga: se prepare. É na tempestade que Deus vai mostrar quem é e quem não é. E não se decepciona não. Deus vai tirar gente de posições privilegiadas na tua vida para mostrar que estava perto, mas nunca foi teu. Porque quem é teu não corre na guerra e não finge que tu não existe. Deus só vai deixar quem é de verdade. Intercedam por mim, irmãs. Intercedam. O Espírito Santo diz: eu tenho que denunciar a Paulo o que vai acontecer. Porque Paulo está doente e de oração. E na vida de quem ora não fica enganado. E aí? O Espírito Santo diz: Paulo, avisa o capitão que não é para a gente sair daqui de Creta. Porque se sair daqui, sobrevirá sobre nós uma tempestade que vai quebrar o barco e destruir a nossa saúde. Paulo olha para o Espírito Santo e diz: hello, calma aí. Eu sei que tu tá na Bahia no ano de 2024, mas volta aqui para o ano 59, Jesus. Não tem meio de comunicação, não tem avião, jato particular, não tem trens, não tem carro. O único meio de atravessar o país é a barco. E esse barco é comercial, como se fosse um Titanic. 275 tripulantes. Tem patrões, ricos, pobres, senhorios e prisioneiros. Eu estou no porão, no subsolo, preso. E o que adianta o Senhor me dar o recado do livramento se eu não tenho como ir lá avisar? E o que adianta o Senhor me dar o recado do livramento se eu não tenho ninguém que vai lá falar por mim? Não pegou? Então pega isso aqui lá em cima. Sabe quem é Paulo? Doutor da lei, pastor de mais de 36 igrejas, entre a asa maior e a asa menor. Vou mais fundo. Tem mais de 5 milhões de ovelhas. Tanto que ele ganhou com as pregações dele, quanto as que os obreiros dele ganhou com a carta que ele mesmo escreveu. Paulo era tão top que até os obreiros dele pregavam as mensagens que Paulo escrevia. Paulo tinha mais de 200 obreiros, fora Onésimo, Filemão, Priscila e Áquila, João Marcos, Tito, Timóteo. E o que adianta ter mais de 5 milhões de pessoas que podem falar por ele do lado de fora, se do lado de dentro do barco que ele precisa de alguém, não tem ninguém? O que adianta ter credencial e ser respeitado como vaso na rua, se dentro de casa que precisa de respeito, não tem? E o que adianta? Todo mundo ouve o que Deus te usa lá fora, mas dentro de casa, quando tu fala, ninguém dá ouvido. O que Paulo está dizendo é: o que adianta eu ter o recado do livramento se eu não tenho ninguém que vá lá falar por mim? O Espírito Santo desce. Ai, eu preciso de 30 pegando isso aqui. O Espírito Santo desce e disse: Paulo, quem disse que tu precisa de alguém que tu conhece para ir lá? Não preciso? Não. Chama Júlio, o centurião. Que Júlio? Aquele que está me levando preso, que botou corrente nos meus pés, que está com vara de ferro. Dá a profecia na boca dele. Esse Júlio que está me levando preso, porque Júlio, o estranho, vai levar a profecia. A Jesus diz: porque se quem podia fazer por você não faz, eu vou levantar quem não te conhece para fazer no lugar de quem poderia fazer. 1, 2, 3, 4 pessoas pegou de pé. Então vamos ver. Se quem podia fazer por você não quer fazer, Jesus vai levantar quem não te conhece para fazer. Agora sim, no lugar de quem poderia fazer. Eu vou ser mais ousado, Max, para ver se mais alguém pega. Se aqui em Salvador quem podia te ajudar não quer te ajudar, nem que Deus levante nos Estados Unidos, mas desamparado, você não vai. Eita,
sozinho. Se na pandemia, quando o mundo estava em crise, Deus botou picanha na tua mesa, tu acha que agora Ele vai te deixar? Olha a providência, olha a providência, olha a providência. Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Eu não sei quem vai pegar com força, mas assim diz o Senhor: até o final do ano, Deus vai virar uma chave na tua vida. O teu ano de 2024 vai ficar marcado para a história. Satanás mexeu no barco errado. Se tem Paulo, ninguém morre. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Olha os passos: 30, 29, 28, vai tomar. 27, olha a resistência. 26, olha a sobrevivência. 25, já que alguém pegou de pé, eu vou profetizar. 24, no lugar da vergonha, Deus vai te dar dupla honra. 23, a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. 22, toda a ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. 21, se prepara, o livramento está chegando na tua casa. 20, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Assim diz o Senhor: o diabo não vai destruir a tua casa. Deus te levantou como resistência. Recebe, recebe, recebe já. Abraça alguém que está do teu lado. Não solte. Diga: tá com medo de quê? Quem te chamou te sustenta. Diga: se na pandemia Ele não deixou faltar, Ele não vai deixar faltar agora. E diga para ele ainda: tem gente que não quer te ajudar porque sabe o que Deus tem na tua vida, que se Deus te der uma oportunidade, você vai crescer mais do que eles. Eles fingem que não viram a ligação, mas eles viram. O engraçado é que quando eles precisou, você tirou da tua casa para dar, mas na tua vez eles viraram as costas. Mas fica tranquilo, quem vai te recompensar é Deus, quem vai te justificar é Deus, é Ele que vai entrar. Meu Deus, tem um varão de fogo lá fora pegando aqui. Está descendo estrutura, resistência nova. Enquanto tiver Paulo no barco, a resistência está de pé. Enquanto tiver Paulo no barco, o livramento está de pé. A tua casa vai continuar de pé. Vai tremer muito. Amando. Isso aqui vai tremer muito. Cão e que ama como Dâmia. Na mesma ligação, olhe para mim, só um pouquinho mais de retorno. O Espírito Santo diz: diga para Júlio, o estranho que vai ser profeta, não vamos sair daqui. Olha para mim. Ele chama Júlio e diz: Júlio! Tem barulho de vaso na olaria de Deus. Ele diz: Júlio! O Espírito Santo, meu Deus, falou que não é para a gente sair daqui de Creta, porque senão vai vir uma tempestade que vai quebrar o barco e vai destruir a nossa saúde. Júlio, centurião romano, pagão, adorador de Diana, Afrodita, Hermes, adorador de Deus grego, disse: eu não creio nesse Cristo, mas o que esse cara está falando não é normal. Queimou aqui. Ele bate na cabine do capitão e diz: capitão, permissão para entrar. Eu sou Júlio, centurião da corte Augusta, um dos únicos que tem proximidade de César, o Nero. Eu estou aqui particularmente levando Paulo, mas esse cara me falou algo que não pode ser normal. Ele me disse que o Deus dele, conhecido como Espírito Santo, e arrepiou. Ele falou que não é para sair daqui de Creta, que vai vir uma tempestade, que vai quebrar o barco, que vai destruir a saúde de todo mundo. É para a gente ficar aqui.
Sabe qual é a resposta egocêntrica e endemoniada de Júlio? Você, Júlio Centurião, sabe quem eu sou? Capitão, filho de marinheiro, credenciado com milhares de horas de navegação. A sonda marítima até Roma não captou umidade no ar. E outra, se não tem umidade, não tem tempestade. Me admira você, que serve a César, adora Hermes, Diana, Atenas, Zeus e Afrodite, está acreditando nessa nova seita do cristianismo, que tem um pouco mais de 52 anos. Deixa de ser louco. Vamos prosseguir viagem que vai ser tranquilo hoje, uma das melhores. E o texto diz que a autoconfirmação do capitão fez com o centurião Júlio acreditasse mais no capitão pela experiência de navegação do que em Paulo pela profecia da boca. E o problema está aqui. Aonde? Quando eu acho que a minha experiência de vida vale mais do que a palavra de Deus. Quando eu acho que tudo que eu já vivi na vida vale mais do que conselho de Deus na boca dos outros. E quem não ouve o conselho acaba ouvindo o coitado. O texto diz que ele não crê. Ai, se prepara. E vai costeando o quínido. Quando costeia quínido, do nada o tempo muda. E vem sobre eles um pé de vento por nome Euroaquilão. Repita após mim: Euroaquilão. E eu começo a pregar agora. Pastor, o que é um Euroaquilão? O termo Euroaquilão vem do grego Evraquilon. Em 1 minuto eu te explico. O que é Evraquilon? Significa vento que vem e bate em 2 lados. Pastor, o que provoca o Euraquilão? Isso vai doer em crente aqui. Sabe o que provoca um Euraquilão? Quando a bolsa de ar quente que sai do deserto bate com a geada fria. Deixa eu te explicar. Eu não sei se você é conhecedor da causa. Se você for no deserto do Saara, você vai ver 48 graus de temperatura, quase 60 de sensação térmica. E mesmo assim, eles estão usando roupas no braço, na mão, na cabeça, na testa, na boca e nos olhos. Aqui no Brasil, quanto mais calor, menos roupa. E lá, quanto mais calor, mais roupa. Porque no Saara, o que queima não é o sol, o que queima é vento. Batendo quase 50 graus de temperatura, como se fosse um forno doméstico. Mas quando esse ar quente sai do deserto e escapa para uma brecha no mar, bate com a geada fria. E a junção de 2 ventos, quente e frio, causa uma efusão atmosférica que gera anomalias no mar. Primeira anomalia: por causa do ar quente com mistura de frio, o tempo fecha. Quando você olha de dia, parece de noite. Por causa do calor, no meio da umidade do mar, a neblina sobe por causa da umidade e os varões não se enxergam. O terceiro: levanta ventos confusos que não sabem de onde vem e o mar fica revolto. Mas o problema não é o vento ficar forte. Aonde está o problema? Quando a bolsa de ar quente, pastora, bate com ar frio, formando redemoinho nos ares. E aonde está o X? O redemoinho desce e encosta na água. Lá vai. Quando o redemoinho encosta na água, por causa da pressão do vento, forma um vácuo. O oceano desce. E aonde é as laterais, o oceano sobe. Como o redemoinho é atrativo, levanta ondas em direção ao redemoinho. Não é eu que digo. O texto diz: bateu em nós o pé de vento por nome Euraquilão. O redemoinho se formou perto do barco, levantando 2 ondas atrativas que vêm na direção do barco no centro do redemoinho. O doutor John Bright diz que cada onda tinha 14 metros. Imagine você, uma parede de água de 14 metros vindo do lado esquerdo, uma parede de água de 14 metros vindo do lado direito, que se encontra no mesmo ponto e bate no mar ao mesmo tempo. Lá vai! E toda a embarcação, seja da vida ou marítimo, sustenta a pancada de um lado só. Quando você bate na direita, a esquerda sustenta. Tu bate na esquerda, a direita sustenta. Tu bate na frente, a retaguarda sustenta. Lembra?
Quando alguém vai brigar com um jovem, automaticamente, o jovem que se prepara para a briga, ele arma uma estrutura na traseira. Porque a estrutura na traseira é o equilíbrio para sustentar o impacto. Mas sabe o que dói? Quando você arma a estrutura na traseira e vê alguém pelas costas que é aliado do da frente e bate na estrutura. Não pegou? Então deixa eu explicar melhor o que é Euraquilão, para ver se mais alguém pega de pé. Euraquilão é isso aqui. Tu tá vivendo guerra na rua, vem para casa atrás de paz. Chega em casa, guerra dentro de casa. Vivendo guerra em casa, vem para a igreja para cuidar do espírito. Chega na igreja, problema, fofoca, calúnia e inveja dentro da igreja. Vivendo guerra na igreja, vai para o trabalho para distrair a mente. No emprego, o diabo entra no patrão, no encarregado e no funcionário. Aí tu se olha e diz: da onde essa tempestade está vindo? Que está pegando todos os lugares. Aí o texto diz que perdeu a esperança de todo mundo se salvar. Vai tremer isso aqui, Max. Perdeu a esperança de todo mundo se salvar. Por quê? Porque os marinheiros perceberam que o choque de duas ondas estourou o porão. Os marinheiros no porão estão com água no peito. Já que o seu pastor Ed está de pé comigo, com a água no peito, os marinheiros descem e diz: vai morrer todo mundo. Mas ainda que eles saibam que vai morrer, só tem uma pessoa que pode anunciar o naufrágio. Quem? O capitão. Os marinheiros batem na cabine do capitão e diz: capitão, perdemos bom bordo, o barco está virando, daqui a algumas horas vai partir, vai morrer todo mundo. Sabe qual é a primeira coisa que acusa na mente do capitão? O que? O tribunal da consciência. Por que o tribunal da consciência? Porque algumas horas atrás o profeta disse: não saia de Creta que vai ter tempestade, não saia de Creta que o barco vai quebrar. Mas o sabichão achou que a experiência de vida dele valia mais do que a palavra de Deus. E agora a consciência está gritando: tá vendo, seu moleque? Só porque tu é dona de casa, tu não pode ouvir profeta. Só porque é pai de família, tu não quer ouvir ninguém. Quer pagar para ver e agora tá sofrendo e todo mundo morrendo por causa de você. Mas só que ele é o almirante, prepara aí. E por ele ser o superior, o capitão, ele se omite no naufrágio. Por que ele se omite no naufrágio? Porque a psicologia ensina que todo culpado, para amenizar a culpa, transfere a culpa para tirar o peso dele. Vou repetir: todo culpado, para amenizar a culpa, transfere a culpa para tirar o peso dele. Vamos lá transliterar. O capitão olha para os tenentes e diz: tenente, prepare porque vamos morrer. Os tenentes olham para os sargentos: sargentos, prepare que vamos morrer. Os sargentos olham para os serviçais: serviçais, prepara que vamos morrer. Os serviçais olham para os marinheiros: marinheiros, prepara que vamos morrer. Os marinheiros olham para os prisioneiros: prisioneiros, prepara que vamos morrer. Os prisioneiros vão até Paulo na oração: Paulo, para de orar, a ordem vem de cima, vai morrer todo mundo. Paulo fica de pé e grita: aqui dentro ninguém morre. Ninguém. Vou melhorar, pastor. Isso aqui é festa de 12 anos pastoral. Eu vou melhorar. Que teve gente que perdeu tempo de pular daí. Capitão olha para tenentes: morremos. Tenente para sargentos: morremos. Sargento para cabos: morremos. Cabos para marinheiros: morremos. Marinheiros para prisioneiros: morremos. Prisioneiros para Paulo: para de orar, porque vamos morrer. Paulo se levanta, doente, sozinho, e diz: aqui ninguém vai morrer. Paulo, como tu tens certeza que ninguém morre? Lá vai. É porque se o dono do vento disse no vento que eu não morro no vento, o que é vento para me matar? Se o dono do vento caminha por cima das águas, assim diz o Senhor: quem te chamou vai te levar pro outro lado. Pô, olha lá, olha lá. Eu não sei quem vai arredar o pé da cadeira, mas eu vou gritar: pra tua casa ninguém morre, pra tua família ninguém morre, pros teus filhos ninguém morre. Olha o livramento. Plá, 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 plá. Seja cheio agora. Umaná. Olha o livramento na tua
O diabo não toca na tua família. O diabo não toca. Se prepara. O ano do sobrenatural acabou de começar. Já. Abraça alguém que está do teu lado e diga: tu está proibido de morrer. É o melhor que tu tem? O pau quebrando na tua casa e você está dando esse glória. Vou te dar outra chance. Agarra esse crente com força e diga: a gente está no mesmo barco. É 275 aqui. O que pegar pra mim, pega pra você. O que bater aqui, bate aí. Então pra que vai ficar chorando? Pega a espada e volta pra guerra. Porque quem te colocou no barco vai te fazer chegar do outro lado. Chegar do outro lado. Quem pode adorar? Você pode dar 1 minuto de glória para ele? Pastor Ed, uma glória vai tomar esse lugar. Anacama e ouça. Baixinho. Irmão, se prepare, que essa noite vai marcar nossas vidas de uma vez por todas. Pastor, por que Paulo tem certeza que ninguém morre? Prepara para pegar lá em cima. Sabe por que Paulo tem certeza que ninguém morre? Lembra da introdução? Paulo foi preso em Éfeso 2 anos e meio. Acabou a cadeia, foi para Colossos. Tito, pregador, fala da rebelião de Corinto. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios para provar porque desapareceu 2 anos e meio. E o que Paulo diz? Quando chega lá, tu lê o capítulo 11, verso 24. Eu sofri dos judeus 5 quarentenas de açoite. Passei fome, sede e frio, perigo de salteadores. Fui apedrejado, dado como morto, traído por irmão de igreja, traído por irmão de nação, preso 4 vezes e sofri 3 naufrágios. Não pegou? Então deixa eu melhorar. Atos 27 foi escrito no ano 59 depois de Cristo. No ano 50 aí? Mas só que no ano 55, 4 anos antes, quantos anos antes? Paulo escreveu 2 Coríntios 11, 24, que diz: sofri açoite, fome, sede, frio, perigo de salteador, preso 4 vezes e 3 naufrágios. Quantos naufrágios? Então vamos contabilizar. 4 anos antes, Paulo afundou quantas vezes? 4 anos depois, em Atos 27, 1. 4 anos atrás, ele disse que afundou quantas vezes? 4 anos depois, em Atos 27, o barco vai afundar mais? Pastor, se afundou 4 anos atrás, e agora está afundando mais 1, 3 mais 1, agora é por isso que capitão olha para tenente e diz: morremos. Tenente para sargento, morremos. Sargento para cabos, morremos. Cabos para marinheiros, morremos. Marinheiros para prisioneiros, morremos. Mas quando os prisioneiros olham para Paulo e dizem: Paulo, vamos morrer. Paulo diz: aqui ninguém morre. Ah, se eu sou você aí, eu vou. Pastor Paulo, como tu tem certeza, Paulo, que ninguém vai morrer? Aí Paulo diz: porque de vocês é o primeiro naufrágio, o meu já é o quarto. Só 3 crentes lá atrás pegou. Então vou melhorar para ver se mais alguém voa daí. Era como se Paulo olhasse para o diabo, para o vento, para o demônio, para o Satanás, para o capitão incrédulo e dissesse: sabe por que ninguém vai morrer? Por que, Paulo? Porque se o diabo não me matou na primeira, se o diabo não me matou na segunda, se
Se o diabo não me matou na terceira, alguém pegou de pé aqui, não vai ser no quarto naufrágio, alguém pegou de pé lá, que ele vai me matar. Já que 10 pessoas aí ficaram de pé, lá vai. Tu acha que Deus te fez sofrer à toa? Crise em 2021, guerra em 2022, prova em 2023. O diabo diz: eu tô há 3 anos tentando matar ele. Ele vai morrer em 2024. Já tá no meio do ano e olha você aí. É Deus dizendo: o que não te matou até hoje, a partir de agora não te mata mais. Olha a resistência te levanta. Quem vai? Quem vem? Quem vem? Eu vou profetizar. Só quem tem barulho de glória para adorar. Assim diz o Senhor: a tua resistência vai salvar a tua família inteira. Ninguém vai morrer. Os seus filhos não morrem. Seu casamento não morre. Olha lá, olha lá. Só quem recebe a palavra. Olha o livramento. Chacoalha esse crente e diga: tu acha que tu apanhou até agora para parar aqui? Tu acha que tu sofreu até hoje para desistir aqui? Aquele que te chamou vai te fazer chegar do outro lado. Você perdeu. Ministério, se eles pegar com a mesma força que vocês estão de pé pegando, o diabo vai perder tudo aqui hoje. Prova, pastor. O barco está afundando. O barco está afundando. Paulo disse que ninguém vai morrer. Que ninguém vai morrer. Mas só que a água no peito, pastor. A água no peito. Os marinheiros têm uma ideia. Qual a ideia dos marinheiros? Vamos desamarrar os botes e pular só com a elite. Quando os marinheiros querem desamarrar os botes, o Espírito Santo desce dentro d'água no porão. Paulo, os marinheiros querem desamarrar os botes. Grita bem alto, que se eles pularem, tu não vai poder salvar ninguém. Paulo mete a mão na grade e grita: se eles pularem, não poderei salvar ninguém. Lucas olha para Paulo e diz: que loucura é essa? Te conheço como fabricador de tenda, mexedor de linha, de agulha e de pano. E o senhor está me dizendo que se eles pular tu não vai salvar ninguém? Se tu não sabe nadar e nem tem saúde para todo mundo sem voar nas tuas costas, como tu está dizendo que se eles pularem, tu não vai poder salvar ninguém? Aí Paulo disse: é que tu não entendeu, Lucas. Pega isso aí. Não entende o que, Paulo? É que antes do naufrágio, Jesus me disse, faça assim: eis que eu tenho te entregue a todos que navegam contigo na palma de suas mãos. Vai tremer. Eis que eu tenho te entregue a todos que navegam contigo na palma de suas. Eu quero ver quem pega isso aí. Como assim, Jeová? Paulo, se um pular do teu barco, menos um não acreditou em você porque não quis. Se 2 pular do teu barco, menos 2 não acreditou na tua chamada porque não quis. Se 3 pular do teu barco, menos 3 não acreditou no óleo que eu derramei na tua cabeça porque não quiseram. Mas Paulo, se você pular do barco, menos 275. É Deus dizendo: pula quem quiser, quem não pode pular é você. Vou repetir. Pula quem quiser, quem não pode pular é você. Desvia quem quiser, quem não pode desviar é você. Porque a tua insistência mantém a sobrevivência de quem está no barco contigo. E outra, sabe por que tua casa não caiu? Não é porque tua casa é forte, é porque você diz: eu morro, mas não paro. Eu
morro, mas não paro. Olha, ai, a cada raia, ai, Kamana komana kandarata mina komana sha imidi komana kandarata urama komana kandara promanata umida kandara sha urama komanata. Recebe estrutura agora, receba renova agora. Amana komana shandara promana cheia urimi komana kataka tokata. Aonde tiver o vaso, receba poder. Já. Lá na frente, pega, aqui no meio, pega, ninguém para. Pastora, parece que eu vou explodir aqui em cima. Diga para alguém que está do teu lado: vai quebrar a cara até quando? Para entender que quem é escolhido não tem direito de escolha. Ministério de louvor em lágrimas aqui. O altar flamejante, prepara, Max. Vai apanhar até quando? Para entender que quem é escolhido não tem direito de escolha. Prova, pastor. Provo. Tu conhece alguém? Peca e canta, Deus não faz nada. Peca e prega, Deus não faz nada. Peca e dirige igreja, Deus não faz nada. Pinta o 7 e tá no altar, Deus não faz nada. Aí tu diz: já que todo mundo faz e não dá em nada, eu vou fazer também. Tu só pensa em fazer, a mão desce, te quebra, te amassa, te aperta, te humilha, te pisa. Aí tu diz: todo mundo fez e não deu em nada. Na minha vez a Xuxa é verde, a Pepe é preta. Na minha vez dá tudo errado, porque todo mundo faz e não dá em nada. Mas quando eu faço, o Senhor me quebra. Aí Deus diz: porque para fulano que faz e não dá em nada, lei de Adão. Qual é a lei de Adão? Crescer e multiplicar, e nasceu por consequência da vida. A mãe dele casou com o pai dele e ele nasceu. E para você que pensa em fazer, por que Deus te quebra? Porque para você, lei de Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Olha lá, antes que tu saísse da madre, eu te escolhi e te dei por profeta. Eu não sei quem vai voar daí. Aceita que dói menos, ou fica crente, ou Deus te mata, porque Ele te escolheu e não vai te perder, não vai te perder. Eu vou profetizar. Levante as mãos. Aqueles que tentam tocar na tua vida, Deus vai matar, porque se Ele te escolheu, Ele te garante. Receba um novo tempo agora. O barco não vai te matar. Ai da canto, e me canta, uramaca, e me canta. Eu tô vendo laço de morte caindo por terra agora. Eu tô vendo câncer sendo expelido agora. Jesus acabou de falar no meu ouvido: José, eu vou tomar 25 crentes para cortar laço agora. Só quem é da guerra, só quem é da guerra, só quem é da guerra, só quem é vai marcar. Urada, unacada, unamada, umicoma, uramada, unacada, unacada. Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Laço de morte está sendo cortado aqui. Eu estou ouvindo alguidaz quebrando aqui. Diabo mexeu no barco errado. Filma lá, meu filho. Barco que tem pau aqui dentro. O diabo não mata. Plá, 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 plá. Jesus me disse: José, vai lá no corredor e marcha, que eu estou dando livramento, livramento, livramento. Unacada, unacada, uramana, uracada. Eu não vim do Rio de Janeiro pregar brincando. Receba poder, receba glória, receba. Filme sair, meu filho, é para mostrar que em Salvador o laço é cortado e o livramento. Olha o renovo, olha o renovo. Eu vejo o anjo do Senhor à sua porta. Olha o renovo, e Ele quer trabalhar do seu lado. Olha o renovo. Eu vejo o anjo do Senhor à sua porta. Vai entrando.
E Ele já começou a trabalhar nesse lugar. Ele vai salvar o teu esposo, vai libertar todos os seus filhos. Já deu vitória para você, mulher. Abre a porta, deixa o anjo entrar. Oh, abre a porta, deixa o anjo entrar. Oh, abre a porta, deixa o anjo entrar. Deixa Deus trabalhar dentro do teu lar. Oh, abre a porta, deixa o anjo entrar. Oh, abre a porta, deixa o anjo entrar. Oh, abre a porta, deixa o anjo entrar. Deixa Deus trabalhar dentro do teu lar. Oh, abre a porta, deixa o anjo entrar. Mas tem o anjo do Senhor na sua porta. É uma questão de sobrevivência. Do seu lar. Seja batizado. Tem o anjo do Senhor na sua porta. E Ele quer trabalhar no seu lar. Ele vai salvar o teu esposo, vai libertar todos os seus filhos. Já deu vitória para você. Oh, abre a porta, deixa o anjo entrar. Na marcha, tudo, 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 tudo. Na marcha, tudo, 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 tudo. Na marcha, tudo, 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 tudo. Na marcha, tudo, tudo, tudo,